Mateus capítulo 13 é um capítulo interessante porque ele relata várias parábolas que Jesus contou. E hoje vamos ler uma delas, a partir do verso 24, a parábola do joio. Diz assim: outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhes respondeu: o inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele, para que ao separar o joio não arranqueis também com ele o trigo. Deixai-os crescer juntos até a colheita. E no tempo da colheita direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Na minha opinião, os melhores sermões são aqueles que começam com uma história, porque a gente fica tão assim envolvidos com a história, e eu creio que a gente presta mais atenção quando começa com a história. E o maior contador de histórias enquanto pregava foi ninguém menos, muito obrigado, Pri. Foi ninguém menos do que o próprio Jesus. Jesus era um contador nato de histórias. E as histórias de Jesus tinham um poder muito grande, porque ele pegava cenas da vida, coisas que as pessoas estavam acostumadas ali no dia a dia, e ele então montava uma história e contava essa história. E essas histórias, elas eram profundas porque elas tinham um ensinamento. A partir delas, as pessoas compreendiam melhor a mensagem do reino de Deus e tiravam lições para a vida. E aqui no capítulo 13 de Mateus, Jesus conta uma série de histórias, todas começam com a mesma frase. Se você viu a primeira frase aí do nosso texto, ele diz assim: o reino dos céus é semelhante. Se você olhar aí no verso 31, ele conta uma outra história, e ele diz: o reino dos céus é semelhante. No verso 33, o reino dos céus é semelhante, uma outra história. E um pouco mais à frente, no verso 44, o reino dos céus é semelhante. No verso 45, o reino dos céus é semelhante. No verso 47, o reino dos céus é semelhante. Então o capítulo 13 de Mateus ficou conhecido como o capítulo do reino, porque Jesus ilustra o reino dos céus com uma série de histórias. E ele contou essa que nós acabamos de ler. Essa história é conhecida como a parábola do joio, porque Jesus faz menção ao joio. Nos dias bíblicos, nos dias em que Jesus viveu, era comum um inimigo tentando vingar-se de outra pessoa. Quando o dono da terra semeava, o inimigo vinha à noite e semeava uma semente de uma erva daninha no meio da plantação, com o objetivo de que a erva daninha atrapalhasse o crescimento das plantas e, claro, prejudicasse a colheita. E o joio era uma planta que era semeada junto com o trigo, quando se queria arruinar a plantação, a colheita, a cultura, porque o joio e o trigo tinham características interessantes, eram muito parecidos quando brotavam. Olhando para uma brotação de trigo e olhando para uma brotação dessa planta chamada joio, você não conseguia perceber que eram diferentes. E elas cresciam até um determinado momento. No momento, então, em que o trigo estava formando ali as vagens e começava a pesar com as sementes que eram formadas, aí é que se percebia o joio. E o joio, então, ele terminava tirando vitalidade do trigo, tirando vitalidade da terra, diminuía a colheita, atrapalhava na hora de colher. Isso era uma coisa, infelizmente, comum naqueles dias. E Jesus pegou, então, esse episódio para ilustrar um aspecto do reino. E essa parábola, ela é interessante porque Jesus explica o significado dela. Se você olhar aí a partir do verso 36, os discípulos de Jesus, eles não entenderam e pediram uma explicação. No verso 36 diz assim: então, despedindo as multidões, foi Jesus para casa. E chegando-se a ele, os seus discípulos disseram:
explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondeu: o que semeia a boa semente é o Filho do homem, uma referência a ele mesmo. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. O inimigo que semeou é o diabo. A ceifa é a consumação do século, e os ceifeiros são os anjos. Pois assim como o joio é colhido e lançado ao fogo, assim será na consumação do século. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade. E os lançarão na fornalha acesa, ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Jesus já explicou a parábola, né? Não tem mais o que acrescentar, mas nós podemos tirar alguns detalhes aí, algumas lições para a nossa vida. Jesus começa dizendo que ele, o Filho do Homem, é quem semeia a boa semente. E ele diz que o inimigo, o diabo, é quem semeia o joio na plantação do Filho do Homem. E ele diz assim, o campo é o mundo. Ellen White, no livro Parábolas de Jesus, no livro que eu tenho em casa, é na página 70. Mas nem sempre as páginas batem conforme a versão, é no capítulo Por que existe o mal? Ela diz que, embora Jesus se referiu à plantação como o mundo, mas devemos entender como sendo a igreja, porque é ali na igreja que devemos maturar e crescer, é ali que Deus semeia a sua boa semente. Então, aí nós já aprendemos uma primeira lição. Na igreja, nós temos pessoas que foram trazidas por Jesus, elas se converteram pela verdade, pelo estudo da palavra de Deus, vieram para a igreja por obra do Espírito Santo na vida delas. Mas nós temos na igreja um outro grupo que não foi o Espírito Santo quem as trouxe. Não foi Jesus quem as trouxe para a igreja, foi o diabo. E elas estão na igreja com o propósito de atrapalhar a igreja. Elas estão na igreja com o propósito de causar escândalo. Estão na igreja com o propósito de impedir que o Senhor tenha uma boa colheita no final. Essa é a primeira lição que nós aprendemos dessa parábola. A segunda lição que nós aprendemos é que os que estão na igreja, normalmente, quando vem alguém fazendo alguma coisa que não deveria fazer, tem aquele anseio, aquela vontade de corrigir, quer ver uma igreja pura e quer a todo custo arrancar esse joio para fora. Mas Jesus disse, isso não é papel da igreja, não é sua parte fazer isso. Você não foi chamado para fazer isso. Jesus diz, nenhum ser humano vai fazer isso. Isso é trabalho dos anjos na colheita final. Uma outra lição que nós aprendemos. E uma terceira lição que nós aprendemos nessa parábola é que o Senhor sabe quem é joio e o Senhor sabe quem é trigo. E na hora certa ele vai separar o trigo do joio. O trigo estará todo no celeiro e o joio todo será queimado. Porque embora as pessoas possam confundir o joio com o trigo, o Senhor sabe quem é joio e quem é trigo. Essas são as 3 lições que nós podemos aprender dessa parábola. Mas vamos estudar um pouquinho, pensar um pouquinho na primeira lição. Na primeira lição o Senhor traz algumas pessoas para a igreja e o inimigo também traz algumas pessoas para a igreja. Isso lhe deixa preocupado? Quem lhe trouxe para a igreja? Foi o Espírito Santo ou foi o inimigo? Na igreja você é uma bênção ou você é uma maldição? Você ajuda ou você atrapalha? Você colabora ou você trabalha para destruir? Normalmente esse é um conceito que a gente não está familiarizado com ele. Nós sempre temos a impressão que todos que vêm para a igreja é obra do Espírito Santo na vida deles. Nós sempre imaginamos que todos que se convertem é obra de Deus na vida da pessoa. Ela é convencida pela verdade, ela estudou a palavra de Deus, tomou a decisão dela e está convicta de sua fé. Mas a Bíblia fala que, infelizmente, nós temos também na igreja pessoas que vieram unicamente como obra do diabo na vida delas. E o último lugar onde você imagina que o diabo vai colocar alguém é na igreja, não é verdade?
Você imagina que o diabo pode colocar as pessoas em vários lugares, mas o último lugar onde passa pela sua mente, onde o diabo vai colocar alguém é na igreja. Mas o inimigo é tão astuto que ele coloca na igreja também. Em 1 Coríntios, no capítulo 11, do verso 13 até o 15, ali fala que o inimigo não apenas coloca pessoas na igreja, mas fala que o inimigo tem os seus próprios ministros, que se passam por ministros da justiça, mas na verdade são ministros do diabo. Então não fique preocupado só com você não, porque também tem pastores que são trazidos para a igreja pelo diabo, a Bíblia afirma isso. Pessoas que estão ali com esse título de ministro, não importa que nome ele receba, se pastor, se outro nome, mas também é ali um mensageiro do inimigo para atrapalhar o reino de Deus. Então nós estamos na igreja, ou por obra do Espírito Santo, ou por obra do inimigo. Todos que estamos aqui, nós achamos o caminho da porta da igreja por uma dessas duas fontes. Ou foi o Espírito Santo que nos trouxe, ou foi o inimigo que nos trouxe. E nós estamos aqui na igreja de Deus e todos nós nos parecemos como trigo. Quando nós nascemos, nascemos todos como trigo. Quando nós demos os primeiros passos, demos todos como trigo. Quem olhava assim de fora não percebia se era trigo ou se era joio. Todos imaginavam que era apenas trigo. Mas à medida em que vamos nos desenvolvendo, à medida em que vamos começar a produzir frutos, é que vamos nos revelando se nós somos trigo ou se nós somos joio. Se nós estamos aqui convencidos pela verdade ou se estamos aqui para atrapalhar a verdade. Se estamos aqui como uma bênção ou se estamos aqui como uma maldição. É duro ouvir isso, eu sei. Mas quem contou isso foi Jesus, não foi eu. Eu não teria condição de dizer isso, mas Jesus tinha e ele disse. Ele disse, na igreja tem gente que é trigo e na igreja tem gente que é joio. Eu acho que isso deveria nos fazer uma reflexão. Que tipo de pessoa eu sou? Eu tenho crescido no reino de Deus, que tipo de pessoa eu sou? Eu tenho produzido frutos? Eu tenho me envolvido na proclamação do reino de Deus? Eu tenho sido uma bênção aonde eu estou? Eu tenho, de alguma forma, sido útil para que o reino de Deus floresça? Ou eu estou na igreja e tenho atrapalhado? Sou muito crítico. Eu estou sempre criando uma pequena confusão aqui e ali. Eu estou dando uns exemplos que eu não deveria dar. Nós deveríamos fazer uma reflexão. Mas o fato é que Jesus aceita todo mundo na igreja. Porque é muito mais fácil você estando dentro da igreja, ouvir uma mensagem e se converter de verdade do que estando lá fora. E na Bíblia nós temos vários exemplos assim. Nós temos o exemplo de Judas. Judas, quando veio para o grupo, Jesus sabia quem era Judas. A Bíblia diz que Jesus conhecia a natureza humana. Ninguém precisava lhe falar a respeito disso, que ele conhecia a natureza humana. Judas não se revelou mais tarde, foi uma surpresa para Jesus. Desde o primeiro momento em quando Judas foi aceito no grupo, que Jesus sabia quem ele era. Mas Jesus trabalhou com Judas diariamente para salvá-lo. A misericórdia de Deus é tão grande que mesmo aqueles que ele sabe que é uma pedra de tropeço, ele trabalha arduamente para salvar essas pessoas. Então Judas é um exemplo. Nós temos um outro exemplo mesmo no céu. Quando Lúcifer se revelou, Deus poderia ter acabado com ele de uma vez por todas. Mas para não deixar nenhuma dúvida sobre o amor e a bondade de Deus na mente e no coração dos anjos, Deus permitiu que Lúcifer fosse em frente com o ministério maldito dele, para que ele se revelasse, para que todo mundo visse o verdadeiro caráter dele e não restasse nenhuma dúvida sobre a misericórdia, a bondade e o amor de Deus. Quando finalmente o Senhor tomar a decisão final e destruir o mal, não ficará nenhuma dúvida. Então, essas pessoas, nós todos estamos vindo para a igreja, e aqui o Senhor tenta nos alcançar, embora sabendo que um grupo termina sendo obra do inimigo, termina sendo o joio que veio para atrapalhar o reino de Deus. Agora, a segunda lição que nós aprendemos nessa parábola é que às vezes nós nos sentimos incomodados.
Às vezes, quando a gente vê uma pessoa dando um mau exemplo, nós gostaríamos que ele fosse excluído da igreja, fosse severamente repreendido pela igreja. Embora a Bíblia ensine que aqueles que vivem no pecado devam ser excluídos da igreja, da comunhão, mas na igreja nós temos muita gente que vive uma vida que às vezes traz um certo escândalo para outros. E as pessoas dizem, pastor, fale com ele, pastor, corrija, pastor, tire, pastor, faça isso, pastor, faça aquilo. Mas Jesus disse, não, vocês estão proibidos de fazerem isto. Vocês não têm minha autorização para fazerem isto. Em primeiro lugar, você não sabe quem é joio e quem é trigo. Depois, ao tentar arrancar o joio, pode ser que você arranque um pé de trigo que está perto, e morrem os dois, o joio e o trigo. Às vezes, tirar alguém pode causar um escândalo tão grande que outra pessoa sincera termina saindo juntos. E Jesus diz, não, você não tem essa obrigação, não é sua essa obrigação. Quando alguém se levanta querendo ser o purificador da igreja, pode saber que ele é joio, ele não é trigo, porque quem é trigo não tem essa função. O Senhor não deu essa função de purificador da igreja para nenhum ser humano. Além do mais, você não sabe com quem o Senhor está trabalhando. Aquela pessoa que você se acha a pessoa mais perdida, às vezes Jesus está trabalhando com ela e vê o potencial e o futuro dela. E se dependesse do nosso julgamento, nós arrancaríamos essa pessoa e jogaríamos fora. O Senhor disse, não, esse papel não é seu. Jesus não diz isso na parábola, mas está implícito. Ele diz, cuide de sua vida. Porque eu só vou pedir a você a sua vida. Eu não vou perguntar, chegar para Pedro, Pedro, por que você viveu assim? Ah, Senhor, foi porque lá tinha o Tiago, e o Tiago tinha aqueles problemas todos. Jesus vai dizer, com o Tiago eu vou conversar daqui a pouco. Vamos conversar nós dois agora, perguntando de você. Ah, mas como eu já disse ao Senhor, lá tinha também o André. Não, eu não quero saber do André. O André eu vou conversar com ele daqui a pouco. Quero saber de você. Por que você fez isso e isso e isso? Então, nós só temos que dar a satisfação ao Senhor de uma única vida. Amém, né? Que é a sua. A pessoa, se você tivesse que dar conta da vida de outras pessoas, seria árdua essa tarefa. Mas a única pessoa que você pode controlar, só dessa você tem que dar explicação, que é você. Jesus só vai pedir a você que dê contas de sua vida. E muitas vezes a gente não vive a nossa vida, não cuida de nossa vida para cuidar da vida de outros. Um dia eu vi num carro, estava dirigindo e tinha um carro na minha frente, tinha um adesivo. E quando ele parou no trânsito, assim, parei bem atrás dele e consegui ler o adesivo. E o adesivo dizia assim, Senhor Jesus, por favor, me livre dos teus seguidores. Porque muitas vezes a ideia que as pessoas têm dos cristãos é a ideia de que nós somos extremamente julgamentais. Pessoas estão sempre preocupadas com a vida dos outros, julgando a vida dos outros. E esse é um cuidado muito grande que a gente deve ter, porque Jesus não nos deu essa tarefa. Ele disse, essa tarefa pertence aos anjos. E quando nós começamos a apontar erros aqui, ali, nos preocupamos com a vida dos outros, nós estamos nos colocando numa posição que o Senhor disse que nós não deveríamos ocupar. A tarefa de separar o joio do trigo pertence exclusivamente a Ele. E agora nós chegamos à terceira lição. A lição de que o Senhor sabe quem é trigo e o Senhor sabe quem é joio. Lembra no episódio de Davi, quando ele foi escolhido rei? Em 1 Samuel, capítulo 16, verso 7. Diz que Deus vê não como o homem vê o exterior, mas o Senhor vê o coração. Jesus também conhecia e conhece a natureza humana. O Senhor sabe, Ele sabe quem é a pessoa. Ele não se deixa enganar. Então, no final, Ele vai fazer a separação. E Ele deixa bem claro qual é o destino do joio. O destino do joio é a destruição eterna. Ele deixou bem claro ali. Não há nenhum engano, não há nenhuma sutileza nas palavras. Jesus é extremamente claro. Aquele que escolhe viver como joio, aquele que deixa ser guiado pelo inimigo, o fim dele é a destruição eterna. Não tem outra alternativa, não tem algo assim para aplacar um pouco. É a destruição eterna, está escrito lá. E aquele que se deixa ser guiado por Deus,
pelo Espírito Santo, a Bíblia diz que o destino dele é a vida eterna. O Senhor vai levá-lo para o seu celeiro, vai levá-lo para o novo reino e dará a ele uma nova vida. Esse é o destino dos dois, e o Senhor sabe quem é trigo e quem é joio. Agora, talvez para a gente terminar, a grande lição que nós devemos aprender nesta manhã é: você está na igreja, você está no reino, você está no lugar onde o Senhor olha com mais carinho e mais cuidado. Não importa se você veio pelo Espírito Santo, não importa se você veio pelo inimigo. Se você veio pelo inimigo, você pode se rebelar contra ele e começar uma nova vida com Cristo. Se você veio pelo Espírito Santo, continue vivendo no Espírito. É assim que você deve viver. Mas você está no melhor lugar do mundo, você está no reino de Deus. Você está na face visível do reino. A igreja é a cara visível do reino. Embora o reino de Deus seja muito maior do que a igreja, mas a igreja é a face visível do reino. Você está inserido no reino de Deus. E aqui é o melhor lugar para qualquer pessoa estar. Você está crescendo no reino, ainda que seja joio, mas você está junto crescendo no terreno do Senhor, no terreno que o Senhor plantou. Por que não aproveitar a oportunidade para viver uma vida de acordo com o Espírito? E a vida de acordo com o Espírito nós temos lá em Gálatas, no capítulo 5, a partir do verso 22. A primeira característica da pessoa que vive no Espírito é amor. Amor. Porque essa é a palavra que define o reino. Amor. É carinho, é preocupação boa, não a preocupação ruim. É tomar cuidado, ajudar aquelas pessoas que precisam, estar ao lado delas. Essa é a primeira característica do reino. Depois Paulo fala em misericórdia, em bondade, em longanimidade, em domínio próprio. Essas são as características que nós deveríamos estar desenvolvendo. E não se preocupe com as outras pessoas. Melhor do que convencê-las com as nossas palavras, é melhor convencê-las com o nosso exemplo de vida. Porque o amor é contagiante. Quando você ama, você recebe amor de volta. E o amor passa de um para outro. O amor é incrivelmente contagiante. A misericórdia é contagiante. A bondade é contagiante. Existe um livro da literatura francesa, mas se tornou aí um clássico universal, que é o livro Os Miseráveis, de Victor Hugo. E Victor Hugo conta ali a história de dois homens naquele livro. Um que era um bandido e outro que era um policial. E o livro todo é a história destes dois homens. E o policial implacável queria ver a justiça ser cumprida. Queria levar aquele antigo criminoso de volta para a prisão. E aquele homem que era um criminoso, ele tinha vivido uma experiência na vida dele que o mudou. E o policial nunca percebeu isso. Uma noite ele fugiu, um dia lá ele fugiu da prisão e ele encontrou abrigo na igreja. O padre estava ali, o bispo estava ali e o acolheu. Ele não disse que era um criminoso que estava fugindo, disse que era uma pessoa que necessitava de um abrigo. E o bispo então o acolheu ali na casa do bispo, na igreja. E durante a noite, enquanto o bispo estava dormindo, aquele homem levantou e roubou tudo que havia de precioso ali na casa do bispo. Havia ali uma prataria, algumas outras coisas de valor, ele colocou tudo num saco e fugiu. E só que ele foi pego, alguém o prendeu lá. E o fez voltar. E trouxeram novamente aquele homem algemado com o roubo, entregaram ao bispo. E o bispo disse, mas por que vocês estão amarrando ele e prendendo? Porque ele roubou a casa episcopal, nós trouxemos para devolver. O bispo disse, não, ele não roubou nada, eu dei tudo para ele, foi eu quem dei. E aí falou para ele, você ainda esqueceu, ainda tinha mais isso aqui de valor que eu tinha te dado também, lembra? E você não levou, e mais isso, e mais isso. Disse, não, ele não roubou nada, eu dei tudo para ele. E claro, a polícia o soltou e foi embora, e o homem ficou ali diante do bispo. Pela primeira vez na vida dele, ele tinha encontrado graça. E a graça transformou a vida dele. Aquele dia a vida de crimes dele terminou. E um novo homem surgiu a partir dali, porque recebeu graça. O velho bispo
Ele entendia o que era graça e deu graça para aquele moribundo que precisava de graça. E a partir dali surgiu um novo homem. Sabe? Eu acho que é isso que nós precisamos ter na igreja. Menos pessoas que apontam o dedo para apontar os erros dos outros e mais pessoas que comuniquem graça. Pessoas que repartam a graça que receberam do Senhor. Pessoas que entendem que são pecadoras também e estão aqui pela graça do Senhor e estão prontas para repartir a graça. A igreja tem que ser o território da graça. Ainda que o trigo cresça junto com o joio, mas o joio não pode alegar que não recebeu a mesma vitalidade, o mesmo terreno, a mesma vitalidade tirou do terreno. Se ele cresceu como o joio, o Senhor vai arrancá-lo na hora certa. Esse é trabalho dele. Nós devemos, cada dia, oferecer graça. Em vez de apontar o dedo para apontar o pecado de alguém, vamos apontar Jesus para essa pessoa. Vamos demonstrar a ela como é viver na graça. Em vez de convencê-las ou convencê-la com nossas palavras, vamos convencê-la com o nosso exemplo de vida. Se a igreja se tornar um lugar de graça, imagine como o reino de Deus vai florescer na terra. Imagine como seria a vida das pessoas se aqui fosse um lugar de graça. Que Deus nos abençoe, que o Senhor nos ensine a viver na graça e também aprender a oferecer graça. Vamos crescer como trigo no reino do Senhor. Se porventura houver joio, ele vai arrancar no final, quando terminar o tempo da graça. Mas essa tarefa é dele, não é nossa. Que o Senhor nos abençoe e que você aproveite a graça que o Senhor está lhe dando. Amém. Vamos ter uma música especial agora e depois eu farei a oração.
Podemos levantar para a oração, por favor? Vamos orar? Som aqui? Ok, vamos orar então. Querido Deus, Pai amado, o que acabamos de cantar, nós voltamos a suplicar ao Senhor. Pai, fortalece a Tua igreja. Santifica a Tua igreja. Vivifica a Tua igreja. Para que nós possamos viver dentro do ideal de Jesus. Quando Jesus estabeleceu a igreja na terra, Ele tinha um propósito. Que a igreja fosse a encarnação da graça. Que a igreja vivesse na graça todos os dias e repartisse essa graça com o mundo. Que a igreja fosse o lugar onde o próprio Jesus fosse visto na vida dos membros da igreja. Infelizmente, a Tua palavra também afirma, e o Senhor nos contou isso aqui na parábola do joio, que o inimigo também entrou na igreja e trouxe o joio, plantou o joio na igreja. E o joio agora cresce junto com o trigo, com a boa semente. E o joio trabalha para concorrer com a igreja, para destruir a mensagem da igreja, para fazer da igreja um lugar de conflitos, um lugar, às vezes, até mesmo de ódio. Para que a igreja seja tudo menos a face visível do Teu reino. Ó Deus bendito, nós rogamos humildemente o Teu perdão. Se por acaso somos nós, estes agentes do inimigo, rogamos a Tua misericórdia. Rogamos que o Senhor possa nos transformar, que o Senhor possa nos libertar da influência do mal. E que o Senhor é o único que tem o poder de transformar joio em trigo. Que o Senhor nos transforme, então, pela Tua misericórdia. E que possamos crescer no Teu reino para glorificar o Teu nome, para sermos ativos na vivência dos princípios do reino, para colaborarmos com a salvação de outras pessoas. Que sejamos uma bênção aonde estamos, nunca uma maldição. Abençoe a nossa igreja do Iguatemi, querido Deus. Que ela seja uma agência de salvação para milhares de pessoas. Que ela se torne conhecida como o templo da graça, aonde a graça do Senhor é vivida, aonde a graça do Senhor é compartilhada. Que o Senhor, na Tua misericórdia, seja glorificado pela vida desta igreja. Abençoe, por favor, a cada um de nós em particular. Abençoe a cada família desta igreja. Abençoe a cada amigo que vem adorar o Senhor aqui nesta igreja. Que todos nós possamos voltar para casa cada sábado, encantados com a face visível da graça que é vivida nesta igreja. É o que pedimos ao Senhor, querido Deus, no precioso nome de nosso Salvador Jesus Cristo. Amém. Eu vou estar ali à porta para poder me despedir de vocês.